Então, vamos lá, né? O estruturalismo, a abordagem no âmbito da filosofia e da psicanálise. Como eu disse para vocês, né? Essa abordagem estruturalista é uma análise na qual nós vamos pensar na sociedade, né? Sobre a construção de modelos, e esses modelos vão se intercalando ou conversando entre si e formando estruturas. Então, embora a gente faça uso da palavra estrutura, nós sempre temos que ter uma noção, tá? De que essas estruturas podem ser observadas nas suas particularidades, mas elas estão sempre relacionadas. E essa perspectiva vai orientar pensadores importantíssimos do século XIX e século XX, especialmente, né, no campo da antropologia, o Levi-Strauss. No campo da filosofia, nós temos aí Michel Foucault. No campo da psicanálise, nós vamos ter Freud, nós vamos ter Lacan. Então, são pensadores, dentre tantos, né, que se destacaram pela abordagem do seu modo de compreender essas relações estruturais da sociedade e que modo isso, ou melhor dizendo, qual o papel dessas estruturas na composição do homem, do humano, em relação às suas atitudes, suas perspectivas, seus modos de vida. Então nós vamos aqui, nós temos aí, né, estou destacando para vocês aqui o nosso querido, né, Claude Lévi-Strauss. Se vocês fizerem uma breve busca aí sobre o Lévi-Strauss, vocês vão perceber que ele teve uma passagem importante pelo Brasil. Além disso, ele é um dos pensadores que fortemente influenciou a abordagem da antropologia, ele vai influenciar a sociologia, a etnografia no século XX, e nós tivemos aí essa honra, né, praticamente, de tê-lo por um período da década de 80 aqui no Brasil, e visitando várias das cidades, né, vários dos territórios do Brasil, especialmente nós temos aí a vinda dele aqui para o Paraná, né? Então, o Lévi-Strauss, ele é consideravelmente um dos mais importantes pensadores do século XX e significativamente, né, a sua abordagem marcou o século XX e tem, claro, marcado esse prelúdio aí do século XXI. Então vamos lá, né? Os estudos dos elementos ou conteúdos mentais e sua conexão mecânica. Quando eu penso o estruturalismo a partir dessa concepção, né, que mediante o processo de associação, mas, né, ele há aqui uma problemática que muitas vezes vai ser o que vai levar à crítica à abordagem do estruturalismo como uma teoria mais eficiente para a leitura da sociedade, é que há aí uma retirada da sensibilidade do sujeito que está envolvido em toda essa relação social, né? Bom, grosso modo, tá? A sociedade é composta por estruturas, né, que são as bases. Então, isso que a gente já tem reforçado com vocês, né? Essa base vai aparecer tanto no Lévi-Strauss, quanto na sociologia, quanto na filosofia, quanto na psicanálise, a família como a primeira referência dessa base, certo?
Então, a partir dessa ideia de família, de proximidade, é que vão sendo criados determinadas relações e também determinadas convenções, que aí nós vamos também estabelecer como uma moral, uma ética, que vão servir como base, né, para a construção de andares, né, posteriores da sociedade, certo? Então aí, né, a contribuição significativa do Levi-Strauss é que quando ele publica a sua principal obra, ou uma de suas principais obras, As Estruturas Elementares do Parentesco, ele vai, né, destacar a importância de se conhecer a cultura. Tá? E o Levi-Strauss tem aí trabalhos fantásticos, dentre eles eu destaco esse aqui, ó, né, Tristes Trópicos, que foi escrito durante a partir, né, das suas vivências na América do Sul, onde ele vai fazer uma análise muito rica a respeito das sociedades nativas, né, dos primeiros habitantes das Américas, que são, né, por nós denominados indígenas. Então, a partir daí, dessa constatação de que o homem ele vive inicialmente um pequeno grupo e se organiza nesse pequeno grupo, que é o que a gente vai chamar de família, a partir de algumas regras, né, algumas convenções, nós vamos, né, desdobrando essa situação em maiores, né, ou em situações mais amplas, até nós conseguimos enxergar o que é a sociedade hoje, certo? Então, por isso é importante pensar que essas estruturas elas estão interligadas, porque mesmo que uma última estrutura analisada, vamos imaginar, vamos pensar o mercado de trabalho, a forma que o mercado de trabalho se organiza, né, se orienta, a lógica do mercado de trabalho, de um certo modo, ela tem uma relação com a lógica que se organiza as famílias, tá? Embora a dinâmica, né, possa ser diferente, mas há uma relação, tá? A posição da mulher, a posição do homem, a posição do mais jovem, do mais velho. Ele, de certa maneira, como isso é visto no âmbito da família, é visto também, é transferido para o mercado de trabalho. Então é isso que é importante pensar, né? No modo, né, que a teoria estruturalista pensa a sociedade. Então, essa abordagem, ela vai, então, favorecer aí o que a gente vai conhecer como psicologia cognitiva, né? Então, reforçando aí, né, as relações familiares definem as primeiras estruturas e nós vamos perceber que isso é muito forte, né? Por exemplo, na questão da psicanálise freudiana, né? A ideia de tabu, a ideia da religiosidade. Bom, aqui, ó, né? A regra do incesto, né? O que é o incesto? São as relações, né, sexuais entre os familiares de primeiro grau, né? Então, o incesto é a primeira estrutura, a proibição, né, do incesto é a primeira estrutura que vai permitir a formação da família. Nós nos identificamos como família pelo modo das relações entre, né, mãe, pai e filhos. Há uma lógica dessas relações. O que o casal, é o que é permitido ao casal
e o que é permitido ao casal em relação aos seus filhos e aos seus filhos em relação ao casal, dos filhos, né? Ou seja, dos irmãos entre si. É a partir dessa lógica que nós vamos construir a primeira estrutura. Então, a família é a primeira estrutura, certo? E o incesto, né, a proibição do incesto, das relações sexuais entre esses indivíduos, é que vai, de certa forma, né, segundo os estudiosos, possibilitar e proteger, né, esse primeiro grupo. Bom, quando nós vamos ver na história, né, e aqui eu trouxe para vocês uma referência filosófica, que essa estrutura ela é rompida, ela é transgredida, surgem algumas situações desagradáveis, né? Que aí eu coloquei, né, como exemplo a narrativa do Édipo, né, que é aquele herói trágico que mesmo sem saber, né, tem o seu casamento, casa-se com a sua mãe, Jocasta, e né, a partir dessa relação tem filhos e etc. E que vai, né, desembocar aí numa série de enredos trágicos e desdobramentos trágicos, que sempre remetendo a um motivo específico. Qual? Né, a questão do incesto. Ele rompeu com isso, certo? Para quem tem mais interesse aí, há uma obra que se desdobra dessa tragédia do Édipo, que é o da Antígona, que é um marco na ideia do estudo do direito, né? Quem aí provavelmente está interessado em fazer algum curso nessa área, com certeza em um momento ou outro vai se encontrar com essa obra, a Antígona, que é, se eu não me engano, do Sófocles, não tenho certeza. E que vai fazer com que a gente perceba quando há uma ruptura dessas estruturas, as consequências, certo? Então, essa primeira parte, né, é mais para vocês se situarem como se dá as estruturas e para que, né, ou qual é o papel delas de acordo com os defensores do estruturalismo.